Irmão, há um versículo na carta aos Efésios, capítulo 2, e no versículo 12, 13, que diz assim, deixa eu ler para vocês. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O apóstolo Paulo estava mostrando para a igreja de Éfeso, nessa noite o Espírito Santo mostra para cada um de nós, que antes de conhecermos a palavra, antes de termos o encontro com Jesus, nós estávamos longe de Deus, sem esperança. E ele afirma, e sem Deus no mundo. Éramos estranhos a todas as alianças, a todas as bênçãos de Deus. Mas um dia você abriu o seu coração, Jesus entrou na sua vida, e Paulo então fala assim, mas agora, pelo sangue de Cristo, vós que estáveis longe, se aproximaste. Vós que estáveis longe, chegaste perto. Então, existe um antes e um depois. Um antes de conhecer Jesus e agora, depois de conhecer Jesus, esta nova vida. Ou seja, Jesus entrou em nosso coração e nos trouxe a bênção da salvação. E eu quero dizer para vocês que esse plano de salvação, ele foi projetado por Deus. Quando lá, no Evangelho de São João, nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus projetou o plano de salvação pelo seu amor, o amor que ele teve para com o homem. Deus Filho, Jesus, foi aquele que executou. Foi aquele que se fez carne, habitou entre nós, ensinou os seus discípulos e lá na cruz pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus consumou o plano do Pai. Quando ele disse, lá na cruz, tudo está consumado. Está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ou seja, tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação, Jesus fez lá na cruz. Ele consumou na cruz. Então nós vemos, o Pai projetou, o Filho consumou, e o Espírito Santo está aplicando os benefícios do Calvário nas nossas vidas. O Espírito Santo, então, ele entra no nosso coração, ou no coração do homem, quando o homem ouve a palavra, e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a obra de salvação, ela se conclui, o princípio dela, quando a palavra entra no nosso coração, o Espírito Santo nos convence, e nós abrimos o coração e recebemos Jesus. Temos aquela certeza de vida eterna,
aquela certeza de vida eterna. Mas vocês todos se lembram que Jesus falava para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Está escrito em São João 14:16, exatamente isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ou seja, então Jesus agora sobe, está à direita do Pai, e no dia de Pentecostes Ele derrama, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador, para estar com cada um dos seus discípulos para sempre. Então a obra de salvação, Deus projetou, Jesus consumou, e o Espírito Santo está aplicando os benefícios do Calvário. Porque quando a pessoa recebe Jesus, olha que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando ela recebe Jesus, tudo muda na sua vida. Primeiro, os seus pecados são perdoados. Ela volta a ter paz com Deus. Ela volta a ter vida espiritual. E, consequentemente, as coisas velhas ficam para trás. E ela passa agora a ter uma nova vida, gozo, que a presença de Jesus nos proporciona, paz, felicidade, bondade. O nosso coração experimenta um turbilhão de coisas novas, de coisas maravilhosas. E esse Espírito Santo, hoje ele está derramado sobre todo aquele que crê em Jesus. E é isso que as pessoas precisam entender. Por que era necessário que Jesus subisse para o Pai? Ele falava: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Ora, quando Jesus estava aqui na terra, ele curava os doentes, ele libertava os oprimidos, ele consolava, confortava, mas era aquele trabalho individual, um a um. Agora o Espírito Santo veio e hoje ele está sobre cada pessoa que crê em Jesus. Por exemplo, eu digo nessa noite aqui, Jesus está aqui nesse lugar, mas ele está aqui através do Espírito Santo. Ele está com você aqui na igreja, e quando você sair da igreja para sua casa, ele vai com você, ele vai com você, ele vai com cada um de nós. Eis aí o mistério do Espírito Santo ter vindo para ser derramado sobre a igreja, para estar com cada pessoa que crê em Jesus. E esse Espírito Santo é o nosso amigo. Eu fico aqui a me lembrar daquela bênção que está em 2 Coríntios 13:13. Eu não marquei no papel, mas fala assim que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco para sempre. Essa comunhão é a presença, é a amizade, é o seu relacionamento com o Espírito Santo a cada dia. Porque para muitos, o Espírito Santo é a energia de Deus. Não, não, não. Para muitos, o Espírito Santo é a força de Deus. Também não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós temos o intelecto, nós temos as emoções e nós temos nossa vontade. Então nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Mas o ser humano, ele é intelecto, ele é vontade e ele é emoções. Então o Espírito Santo também é uma pessoa. E ele habita na vida, habita no coração de todo aquele que recebe Jesus.
O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele se alegra conosco. Ele tem ciúmes de nós. Ele se entristece quando nós pecamos. Mas ele está em nossa vida para nos guardar, para nos guiar, para nos dirigir. Por isso nós precisamos ter uma relação com o Espírito Santo, porque ele é o nosso amigo e ele está conosco para sempre. Irmãos, é importante a presença do Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada. Eu perguntaria nessa noite: Jesus precisou do Espírito Santo? O que você acha? O que a senhora acha? O que o senhor acha? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando o anjo visita Maria e diz que ela seria a mãe de um menino que iria ser o Salvador. E ela diz: mas como? Eu vou engravidar se eu não conheço homem algum? Eu sou noiva, sou desposada de José, mas eu não tenho relacionamento sexual nenhum com ele. Nós não casamos ainda. E ali então o anjo diz para ela exatamente isso. Cadê? 1,35 de São Lucas. E respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, Maria, a semente que vai ser colocada dentro de você é do Espírito Santo. É por isso que Jesus será chamado Filho de Deus. Então, até para nascer, Jesus precisou do Espírito Santo. Desde o seu nascimento. Mas ele também é chamado Filho do Homem, porque ele nasceu através de Maria. Então, o Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo. Quando Maria ficou grávida, José falou: puxa vida, como é que Maria fica grávida se eu não tive relação com ela? E ele pensou: vou abandoná-la, sem fazer escândalo algum, porque se ele falasse alguma coisa, ela morria apedrejada. Então, quando ele pensou em abandonar, Deus se manifestou. Olha que coisa maravilhosa, queridos. O nosso Deus fala. Deus fala, está falando através da palavra. Deus fala através de um hino. Deus fala através de um sonho. Deus fala. José teve um sonho. E o Senhor falou: não deixe, não abandone Maria, porque o que nela está gerado é pelo Espírito Santo. E assim, se casaram, o menino nasceu, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. Agora, ele morava na Galileia, lá em Nazaré. E ele tinha um primo chamado João Batista. João Batista era primo de Jesus. Só que eles não se conheciam. O único encontro que eles tiveram foi quando Isabel estava grávida de João Batista e Maria estava grávida de Jesus. E dali, Isabel foi para a Judéia, Maria para a Galileia, lá em Nazaré. E ali Jesus trabalhou com seu pai até os 30 anos de idade. Agora então, ele sai de casa e vai para a Judéia. Da Galileia até o Jordão, onde João batizava, na Judéia, era 160 quilômetros. E olha, aqueles dias, 160 quilômetros era uma distância considerável. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, não tinha metrô. Não tinha moto, não tinha nem bicicleta.
nem patinete. Então, por isso que Jesus não conhecia João. E agora Jesus está na fila do batismo. Está ali para ser batizado por João nas margens do Jordão. E quando João Batista, ele viu ali aquele homem, o Espírito Santo testificou nele. E ele se aproxima e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, o Senhor vem aqui para ser batizado e sou eu que careço de ser batizado por ti. E Jesus falou: olha, convém que você me batize. Jesus reconheceu a autoridade em João Batista para batizar. E Jesus respeitou a autoridade de João. Irmãos, eu tenho aprendido que o grande pecado de Lúcifer foi pecar contra a autoridade lá no céu. Quando ele disse: vou fazer meu trono mais alto do que o trono do Altíssimo. Ou seja, ele quis tomar o lugar de Deus lá no céu. Pecou contra a autoridade. E esse é um pecado imperdoável. Foi isso que fez com que Lúcifer fosse afastado lá do céu, foi jogado fora, com os anjos que o seguiram e tornaram-se demônios. Pecado contra a autoridade. Por isso, onde você estiver, respeite sempre o seu superior. Na igreja, o respeito para com a liderança, para com os diáconos, para com os líderes, para com os obreiros, para com os pastores, com a liderança da igreja. Cuidado com o que fala. Respeite. Jesus demonstrou ali a sua submissão à autoridade naquela hora, e João batizou Jesus. E foi tremendo que no batismo Jesus precisou do Espírito Santo. Veja lá, acho que é Lucas, né? Separei. 3,16. Não é. No batismo, está São Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então ali no batismo, quando Jesus foi batizado, ali estava Deus Filho, o Espírito Santo em forma de pomba veio pairar sobre Jesus. E o versículo seguinte: e uma voz do céu, o Deus Pai dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Então lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele. Então Jesus precisou do Espírito Santo, porque quando ele estava aqui na terra, ele era homem e precisava do Espírito Santo. Já no capítulo 4 de Mateus, veja para mim. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. É isso mesmo? 4, versículo 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus foi para o deserto? Para jejuar e orar. Por que Jesus precisava de jejum e oração? Porque ele era homem. Estava ali limitado como homem. E ele precisava dessa comunhão com o Espírito Santo, dessa comunhão com o Pai, ou melhor, dessa comunhão com Deus, ser cheio de Deus. E o Espírito Santo leva para o deserto, para ser tentado. E olha,
que Jesus foi tentado em todas as áreas. Adão, lá no Éden, caiu com a concupiscência da carne, com a soberba da vida, com a concupiscência dos olhos. Adão e Eva pecaram. E Satanás, lá no deserto, ele também tentou Jesus. Sabe, gente, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos de certas situações que nós enfrentamos, mas as provas são necessárias, porque as pessoas só são aprovadas depois das provas. Se as pessoas não forem provadas, elas nunca vão poder ter uma fé forte, solidificada. Então, as provas não é para nós murmurarmos, Deus se esqueceu de mim, Deus está longe de mim, Deus não me ama. Não, não. Depois da prova você está mais forte. Depois da prova você está mais experiente. E o diabo tentou Jesus, sabendo que ele estava jejuando 40 dias, estava com fome. E está escrito no Velho Testamento que Jesus pode transformar pedra em pão. Então ele chega e diz: se tu és filho de Deus, o diabo é o tentador. Ele precisa tomar cuidado para não cair no laço do diabo. Tomar cuidado. Quando as coisas parecerem muito fácil, desconfie, gente. Nada é fácil nessa vida. Desconfie daquilo que é muito fácil. É por isso que muita gente cai em armadilhas, em golpes. É muito fácil. Toma cuidado. Porque o diabo é o nosso adversário. Brama ao nosso derredor para nos destruir. Jesus, percebendo que era uma cilada do diabo: se tu és filho de Deus, faz essa pedra transformar em pão, mata a sua fome. É para satisfazer a sua carne, para vigiar, tomar cuidado, porque facilmente, só um copinho de cerveja, só um cigarrinho, só um pouquinho de droga, só um joguinho. Toma cuidado. Vigia. Não dá lugar para o diabo. Toma cuidado. Naquela área, o diabo vai te atacar naquela área que você tem uma fraqueza. Toma cuidado. E eis que Jesus olha para Satanás e fala: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para vencer a tentação, irmãos, é a palavra. É confiar nela, falar ela, ter ela na nossa boca, ter ela no nosso coração. A soberba da vida, o orgulho. Quantas vezes nós queremos aparecer, ser melhor do que o outro? É verdade, irmãos. Quantas vezes nós queremos fazer para parecer mais do que o outro? Eu tenho mais, eu sou melhor, eu faço melhor. Não, meu irmão. Eu quero o lugar do fulano. Eu vou fazer o possível para tomar o lugar dele. Irmãos, a soberba foi o que derrubou Satanás lá do céu. Vou fazer meu trono mais alto do que o trono do Altíssimo. Não deixe a soberba tomar conta do seu coração. Deixa o orgulho te dirigir, o orgulho te dominar. Mantenha a humildade. Seja humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque Deus dá graça aos humildes. Deus rejeita os soberbos. Humildade. Soberba da vida. A serpente fala para Eva, para Adão: Deus sabe que se vocês comerem essa fruta, vocês serão semelhantes a Ele. A soberba da vida. Está escrito.
O diabo leva Jesus ao pináculo do templo e mostra toda a glória desse mundo, as riquezas, tudo que esse mundo tem. E nesse mundo, gente, tem de tudo: prostituição, crime, roubo. Também tem toda a glória passageira. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final é a morte. O diabo diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo quer é o homem de joelho. Ele quer ver o homem ali, servindo a ele. Amarra o homem. Uma bebidinha, vai lá, você vai aparecer, você é o cara. Daqui a pouquinho a pessoa está ali, escrava a ele. A glória deste mundo. Quantas pessoas viram as costas para Deus para conquistar as coisas do mundo? E a Bíblia fala: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o diabo mostra: tudo isso eu vou te dar, Jesus, com coisa que fosse dele. O diabo é mentiroso. E é isso que ele faz com as pessoas. Ele promete, ele enche as pessoas de falsas esperanças e no final a pessoa termina uma vida amargurada, uma vida vazia, e muitos partem para a eternidade sem esperança de uma vida eterna no céu. E Jesus fala assim: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ô meu irmão, somente ao Senhor nós adoramos. Aleluia! E depois, por final, ele também fala para o Senhor, né? Mas Jesus passou por essa prova. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E ele volta. E quando ele volta para Galileia, volta para sua terra. Ele volta lá para Nazaré. E é interessante que você vê um versículo, você percebe que Jesus frequentava a sinagoga. Veja para mim aí, acho que é Lucas, capítulo 4. Vamos lá, capítulo 4, versículo 14. E então, pelo poder do Espírito Santo, ele volta para Galileia. Ou seja, o Espírito Santo o levou para Galileia. Versículo seguinte: e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele ensinava nas sinagogas. Ou seja, ele frequentava a sinagoga. Irmãos, essa história em que as pessoas falam assim: não precisa de igreja não. Irmãos, isso é o maior laço do diabo. Isso é um laço de Satanás. Porque ele sabe que se estiver na igreja, a pessoa vai ter a comunhão com os irmãos, vai aprender a palavra, vai adorar a Deus, vai orar, vai glorificar. E é agradável que os irmãos vivam em união. Então o diabo semeia. Você não precisa de igreja. Deus está em toda parte. Irmão, Jesus, ele sempre estava na sinagoga ensinando. Continua. Vamos lá, o versículo seguinte. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, ele sempre estava na igreja, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele com certeza sabe onde estava o livro, e pega o livro, coloca no púlpito, e abre no livro do profeta Isaías. Ele leu o seguinte: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha bem, ele abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Deus me ungiu. Então Jesus precisou do Espírito Santo para fazer a obra, para viver nessa terra, para ensinar seus discípulos, para operar milagres e maravilhas, para suportar a cruz, para consumar a obra de salvação. Ele precisou do Espírito Santo. O que mais que eu separei aqui para comentar com vocês? Então, se Jesus precisou do Espírito Santo, quanto mais nós. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, o nosso espírito não tem vida. Paulo ensinava para a igreja: não sabeis vós que sois casa de Deus, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a ter uma vida vitoriosa. Quando você vê uma pessoa que fala: eu sou de Jesus, mas ela só está triste, só está desanimada, você olha para ela, só reclama, só murmura, ela está precisando de uma renovação, está precisando ser cheia, está precisando ter o coração transbordando com a presença do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, gente, não é cura. Deus cura. Não é ver milagres acontecendo. Não é ver maravilhas acontecendo. O fruto do Espírito Santo na nossa vida é alegria, é gozo, é paz, é bondade, é mansidão. São os frutos do Espírito Santo. Você reconhece uma pessoa que ela tem o Espírito Santo na sua vida, não é porque ela ora bonito, não é porque ela conhece alguns versículos da Bíblia. Não. Você conhece que essa pessoa é cheia do Espírito Santo se ela tem amor no coração, se ela ama o seu próximo, se ela ama o perdido, se ela ama a palavra. Amor. Uma pessoa que vive com o coração cheio de ódio, um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ressentimento, ela não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é luz. E aonde a luz resplandece, as trevas desaparecem. Então o Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença. E agora, para concluir, coloca para mim Atos 10, 36 ou 38. Coloca para mim. Para terminar essa palavra, como Deus, olha aí, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha bem, Jesus, o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, ele faz essa afirmação, que os milagres aconteciam porque o Espírito Santo estava em Jesus. Irmãos, a presença do Espírito Santo na sua vida vai fazer toda a diferença. A presença do Espírito Santo na sua vida vai trazer vitória, vai trazer alegria, vai trazer bênção, vai trazer milagres na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir agora que vocês fiquem em pé, coloquem a mão sobre a sua cabeça e vocês
Coloca para mim este versículo 4, o 4 de Lucas, 4:18. Rapidinho, 4:18 de Lucas. Vocês vão repetir comigo. Coloca a mão direita na sua cabeça. Todos vocês. Gente, é uma noite que o Espírito Santo vai encher o seu coração. Fala comigo assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que Deus me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Aleluia! O Espírito Santo está sobre a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus bem forte. Glória a Deus!